Pronto, vamos começar a aula básica. Todo mundo está vendo o slide aí? Sim. Tá, né? Então vamos começar aí, pessoal. Bora lá. Então, pessoal, o que acontece? O estranho tá muito bom, não. Agora não quer passar. Espera aí. Professor, antes de começar. Agora tá gravando. Pronto. Então a gente começa a aula de hoje explicando o que eu falei na aula passada. Helder, você que tá chegando depois, você já vai pegar um resuminho aí da aula passada, tá? O que acontece? A gente falou do conjunto de motobomba, né? O que é motobomba? Por que existe esse conjunto? Falamos da função. Qual que é a função da bomba, né? A gente fala motobomba, é muito feio. Vamos falar da bomba lá. A função é retirar a água do reservatório, da nascente, de onde você for tirar, e bombear essa água para onde? Jogar essa água justamente para o seu sistema de irrigação, né? Então você retira a bomba, você retira a água e joga a água para outro lugar. Então essa é a função da bomba d'água, da motobomba. Lembrando que ela pode ser elétrica ou combustível, né? Tem os componentes. A motobomba basicamente é formada por dois componentes, que é o rotor. O que o rotor faz? Impulsiona a água para o meu sistema. E o difusor. O difusor é o que suga a água da origem dela, tá? Então a bomba ela é bem simples, basicamente composta por essas duas partes. Mais um exemplo aí, né, de uma bomba elétrica. E falamos também que esse material ele tem que ficar onde, pessoal? Numa casinha, né? Protegido do sol, protegido da chuva, com bastante luminosidade, bem arejado. E até falei o porquê, né? Nem porque isso aumenta tanto a vida útil desse motor, mas para evitar animais peçonhentos, né? Evitar aí uma cobra, um escorpião que venha ferir vocês. Então a gente tem que ficar de olho em tudo isso. Falei que a bomba trabalha, né, em duas situações, positiva e negativa. Isso aí a gente conversou. Negativa, quando a bomba está no mesmo nível do reservatório, e positiva, quando o nível da água está abaixo da bomba, né? Então, essas duas posições. Falei que era a escorva da bomba, nada mais é do que preencher um reservatório da bomba com água. Quando isso não é feito, o que acontece? Acontece da bomba às vezes nem funcionar ou funcionar abaixo da sua capacidade, né? Falei também do que é a cavitação. Cavitação é a formação de bolhas, né, na entrada do rotor ali. E essa entrada de água também faz com que a bomba não funcione, certo? Então, nós temos dois problemas com bomba mais comuns, que é tanto a cavitação quanto a escorva. A gente sempre tem que prestar atenção nisso. Esses dois fatores que eu expliquei para vocês, acontece o quê? Um monte de problemas nas bombas. Todo problema possível em uma bomba é causado, muitas das vezes, pela falta da escorva ou pela cavitação. Então, eu trouxe para vocês, quando a bomba não bombear, vocês podem ir tirando aí, né, usar esse modelinho para ver qual que é o problema. Quando a bomba não bombeia a água ou está bombeando pouca água, outro problema pode ser também a escorva ou a entrada de ar. Pressão baixa. Ah, minha bomba está bombeando pouco. Pode ser também esses dois problemas, lógico, tem outros. Porém, esses dois que eu falei para vocês são os que mais acontecem, antes da gente achar outro problema. A bomba perder na escorva é outro problema. Vou tirar esse WhatsApp daqui. Só um minutinho, tirando o WhatsApp aqui, senão não dou aula para vocês.
Continuando. A bomba está sobrecarregada, né? Ou sobrecarregando o motor. Também pode ser o quê? Um monte de fatores, inclusive escorva, pessoal. A bomba trepidando muito, tá? Esses são os problemas mais convencionais. E a bomba superaquecendo. E a gente começa a aula de hoje. Na verdade, essa aula de hoje, eu comecei ela um pouquinho ontem, mas, de novo, eu venho para relembrar. Às vezes tinha algum aluno que não estava na aula hoje, ontem. Então, a gente vem relembrando o seguinte, pessoal. Ana, antes de você começar a aula, a bomba, ela existe ela composta com as duas, tanto elétrica e combustível tudo junto, ou é sempre individual? Boa pergunta. Você sabe que eu não sei te responder? Eu tenho que pesquisar. Boa pergunta. Boa pergunta mesmo. Porque eu sei que tem, assim, as que eu conheço, que eu já vi até hoje, né? Só a diesel lá, combustível, e eu já vi a gente instalar um sistema de energia solar, né? Você põe uma placa solar, porque na falta de energia funciona perfeitamente uma boa bateria. Então, você compra uma bateria excelente e põe as placas solares. Isso aí eu sei que dá para fazer e a gente costuma fazer na roça. Mas as duas junto, boa pergunta. Mas essa das placas, ela funciona para elétrica, né? Para elétrica, isso, energia, né? Agora as duas juntas, eu não sei se existe. Boa pergunta, eu nunca parei nem para pensar. Porque seria uma boa, viu, Natal, patentear um trem desse. Se você parar para pensar, é uma boa. Porque o que acontece? Se você raciocinar... Isso, porque na falta... porque na falta da energia, né? Aí pode ligar ela no diesel. Não, porque assim, se você parar para raciocinar, quando falta energia, geralmente na roça, eles usam gerador. Até aí, tranquilo. Só que o princípio também da motobomba a diesel parece com um gerador. Dá para acoplar. Se não existe, Natal, é uma boa pesquisar e desenvolver uma. Para quem entende um pouquinho de mecânica elétrica, dá para desenvolver. Inclusive, dá para patentear uma história dessa, viu? É interessante isso que você falou. Eu ainda não tinha raciocinado para esse lado. Então, o que acontece? A gente pode fazer uma pesquisa de mercado, se existe essa motobomba dupla. Se não existe um porquê, tem que ter um porquê dela não existir. Ou se ninguém pensou, ou porque ninguém tentou fazer. Porque o que acontece? Seria uma boa fazer uma dupla, uma motobomba dupla. Eu até hoje, particularmente, nunca pensei nessa situação e também nunca nem pesquisei se existe ou não e nunca nem vi. Mas é interessante essa ideia sua. Eu acredito que se não tiver, você pode pegar essas pessoas que mexem com torno, que mexem bastante tempo com bomba, tentar fazer uma acoplação das duas, porque vai mudar só o quê? Só o motor, porque o rotor não. É um só, a sucção vai ser uma só. Você só tem que acoplar o motor de um lado, outra do outro. Tem como sim. É só pegar uma pessoa que entende um pouquinho e fazer uma patente. E vender isso. É uma ideia que dá para vender sem problema nenhum. E até interessante. Eu acredito nessa hipótese que você está dizendo, se caso não tem, relação de motor, porque aí, na necessidade de um, um vai ficar sem ser acionado e aciona o outro, né? Eu falo assim, eles podem trabalhar independentes. A gente monta uma motobomba com dois motores independentes, mas tanto faz se ligar um ou outro, ele giraria a outra peça. Então dá para fazer independente, sim. Porque é a base de um gerador. Dá para acoplar sem problema nenhum. Até melhor do que isso. A gente pode fazer um gerador acoplado a isso. Dá para acoplar um gerador sem problema nenhum no motor, na energia, corta e funciona.
Na falta de energia, você liga o gerador, que é a diesel, e roda o motor. Quem entende um pouquinho de mecânica faz isso brincando. Um pouquinho de mecânica elétrica. Dá para bolar isso sim. Eu acho que, assim, foi uma boa pergunta. Eu não sei se ninguém nunca pensou nisso, porque a gente hoje pensa muito em placa solar. Ah, não, vamos montar placa solar. Mas qual que é o problema? Bateria. Tá? Bateria é um problema, principalmente por causa de roubo. A verdade é essa. É boa ideia, viu, Natal? Se não tem ainda, você pode fazer duas maneiras dela. Você pode fazer um sistema de gerador acoplado, sem problema nenhum. Ou você pode colocar os dois. Um motor de um lado, outro do outro, e um corta quando o outro funciona. Mas é interessante. Eu ainda não tinha pensado. Oi. Sistema da irrigação na cana tem isso aí. Motor bomba a diesel, tá? Eles acoplam o motor e põe numa bomba. Aí tem um tanque diesel de um lado do outro. Tem isso aí na irrigação da cana. Elétrico, ele é elétrico e a diesel ao mesmo tempo? Não, só a diesel, né? Motor não, é isso que nós estamos falando. O a diesel eu sei que tem, quando você vai fazer o canhão. Aí o Natal perguntou se existe motobomba com os dois sistemas acoplados. Eu, não é duvidar, não. Nunca vi. Não é duvidar, não. Porque a gente não anda pelo mundo aí. Mas tem coisa que é tão idiota, Helder, que ninguém nunca pensou. É igual nós estamos falando aqui. Eu nunca vi. Mas tem coisa que é tão boba que a gente nunca pensou em fazer e patentear para ganhar dinheiro, até que alguém use essa ideia. Eu acho que no Mato Grosso do Sul aqui tem. Uma fazenda lá que a irrigação da fazenda, total da fazenda é motor a diesel. Você acha que não tem um motor elétrico lá? Não sei. Não, eu tô falando. Tá. Pode ter os dois separados, mas eu queria saber se existem os dois acoplados. Na bomba só. Isso. Em vez de você ter que comprar dois sistemas, dois motor, faz um só. Não é fácil, não, hein? Não é fácil. Vai ter que utilizar um eixo só, velho. O eixo que gira a bomba lá, que sai da manivela do motor, que faz lá girar a embreagem. Mas a gente pode fazer uma embreagem dupla. Uma que sai de um tipo de motor, outro do outro. Aí gira esse que sai, entendeu? Dá para acoplar. É questão, acho que só de raciocínio mesmo. Não, dá. Que o eixo, eu acho que esse motor de elétrica aí tem um eixo. Ele tem um eixo. Né? Ele também tem um eixo. Dá para fazer se brincar, é só ver como que ele sai, né? A saída dele sai, por isso trás. mesmo. Ou então, em vez de fazer as duas, fazer um gerador acoplado numa bomba elétrica, que hora que um sistema funcionar, o outro é cortado, entendeu? Porque aí você diminui espaço, também tem como. Mas eu acho que é falta de raciocínio, viu? Se não tiver, é falta da gente sentar e pensar um pouquinho. De verdade. Começar a pensar nisso, vocês dois aí, ó. Vai que vocês patenteiam e fica rico. Olha que beleza. De técnico que nós está virando já é até um engenheiro mecânico também, ó. Não, mas é sério, dá para sentar. Qualquer coisa, o que acontece? Vocês podem pensar assim, Ana, não existe, tá? O que nós faz? A gente esboça um desenho, procura um Instituto Federal ou um Senai, eles ajudam a fazer e patenteia. Pronto, é uma patente. Nossa, se alguma empresa quiser fazer, ela tem que pagar para nós. Simples assim. Não. Hã? Aí, pessoal, continuando, então, vamos bolar essa ideia. E se vocês tiverem mais ideias, vocês vão jogando, ou mais dúvida, que através dessas ideias, dessas dúvidas, a gente pode fazer alguma coisa inovadora. Isso, para mim, seria excelente. Bom, continuando, o que acontece? Na aula passada, eu também comecei a falar sobre drenagem, né? A gente conceituou drenagem, começamos a identificar os tipos de drenagem agrícola, que parece uma coisa que nunca dá certo, mas dá certo.
E a gente começou a falar um pouquinho, a gente vai falar hoje, né, dos tipos de drenos e materiais drenantes. Bom, eu expliquei na aula passada, mas não custa repetir para ficar bem gravado, né, que as provas estão chegando, então a gente vai gravando aí as coisas. O que é a drenagem agrícola? Simples, gente. É remover de forma natural ou artificial o excesso da água de um solo. Essa água ela pode estar sob o solo ou abaixo do solo, tá? É comum nessas áreas o quê? Esse excesso de água a gente não consiga plantar nesse local. Só que tem tipos de áreas diferentes. Foi igual eu expliquei ontem. Tem áreas de preservação permanente. Essas áreas de preservação permanente a gente não pode mexer, então deixa elas alagadas, quietinhas. Mas tem áreas, pessoal, que não são de preservação permanente. E eu posso incluir isso na minha agricultura. E eu devo fazer isso na agricultura. Em vez de eu desmatar, eu cuido de uma área dessa. Falamos também, né, pessoal? Aqui. Que a drenagem agrícola, o que acontece? Tá, esse PDF. A drenagem agrícola, eu defini ela para vocês, é um processo de remoção do excesso de água. Esse excesso de água, ele vem pela irrigação, pode ser. Às vezes eu compactei meu solo, esse solo meu está compactado. Um solo compactado, essa água ela não vai percolar e ela pode acumular, causando um alagamento. Pode ser pela chuva. Nossa, é uma área que chove muito, meu solo não consegue absorver essa água. Tem um lençol freático raso, vira só alagamento. Eu posso resolver isso, tá? Então, pode ser água da chuva, água da irrigação. E os excessos, foi igual eu falei, precipitação e irrigação, ou um lençol freático alto. Né? O meu solo é raso. O lençol freático, meu solo é raso porque meu lençol freático está aqui em cima. Falei, né, dos efeitos desse excesso de água, expliquei, tem 5 aí, né, diminuição da aeração do solo, ou seja, menos oxigênio no solo. Isso compromete o tráfego de máquinas agrícolas, diminui a atividade de micro-organismos, né, principalmente aqueles que fixam nitrogênio. Então, plantas como a soja, que necessita de uma grande quantidade de nitrogênio, a cana, também, que exige muito nitrogênio do solo. Risco de salinidade, lógico que tem risco, e aumenta a incidência de certas doenças. Quando eu faço, né, eu removo o meu excesso de água, o que acontece? Eu incorporo essa área para plantio, então eu aumento minha área de plantio, eu aumento a minha produtividade agrícola, melhora as condições sanitárias, lógico, isso evita o quê? Várias doenças, tá? Aí, pessoal, eu vim ontem e comecei e tem essa pergunta, né? Como se divide a drenagem agrícola? A drenagem agrícola, ela pode apresentar alguns tipos de acordo com o objetivo. Lógico, o agricultor vai realizar a drenagem, ele tem o objetivo de quê? De diminuir esse lençol freático, deixar esse lençol freático mais baixo, ou simplesmente escoar a água que fica ali acumulada. Não sei, vai depender do que eu quero, né? Às vezes, não sei. Pode se apresentar, então, vamos lá. Vai depender, e eu vou dividir ela somente em duas. A drenagem superficial, foi o que eu falei, é aquela ali que eu vou remover de cima do solo, ou até mesmo de uma área alagada. Às vezes eu fiz uma construção, minha construção está inundando, Ana. Nossa, eu construí um chiqueiro, cimentadinho, bonitinho, vou criar meia dúzia de porquinho ali, né, para aumentar minha renda. Mas que é 30 minando a água. Gente, acontece. Eu não fiz eu pulei a disciplina de construção rural e agora eu só quero resolver meu problema com a drenagem. Tá.
A gente resolve também. Ou a drenagem profunda, também conhecida como subterrânea. Ela remove o excesso de água do solo em determinadas profundidades. Foi o que eu falei, meu lençol freático é muito alto, muito raso. Dá para me resolver? Dá. Eu só tenho que tomar cuidado para não secar nascentes. Porque às vezes eu falo assim, meu lençol freático é alto. Mas você quer plantar dentro da nascente, né, cabeção? Não vai dar certo. Você tem que fazer o quê? Olhar também aonde você está mexendo. Mas dá para retirar essa água de profundidade, sim. E para vocês entenderem melhor, eu trouxe esse exemplo de um campo de futebol. Todo mundo aí deve bater uma bolinha, né? Ou gostar do futebol. Vocês estão acostumados a ver quando chove. Choveu muito lá no Maracanã. O que acontece? A bola não rola. É aquele jogo amarrado, né? A bola não vai, a bola não tem jogo. É um joguinho de ping-pong ali. O que acontece? Tem poças d'água. Deixa eu ver aqui. Alguém escreveu alguma coisa. Tananana. Só de almôndega. É verdade, isso mesmo. Esse joguinho aí. E o que acontece, pessoal? Começa a parar a bola, né, nas poças de água. Então, para solucionar o problema, faz uma drenagem na água. De que forma que essa drenagem do campo de futebol é feita? Ela é feita de duas formas, pessoal. Tem a superficial. Vocês não percebem porque é muito sutil. Mas do centro para as laterais do campo existe um declive. Muito sutil, mas existe. Ajuda. Não deixa que essa água empoce no meio. E também no campo de futebol, nós temos o quê? A drenagem subterrânea. Vocês não percebem por quê? Porque foi feita uma construção e nessa construção foi feito um piso especial, que eu vou mostrar para vocês, né? Que permite que essa água infiltre e seja escoada, tá? A grama ajuda a deixar essa água passar, tá? Lógico que a grama, a raiz dela ajuda que tenha, vamos dizer assim, uma aeração no solo. Porém, muitas das vezes não é tudo. O que acontece? Vou mostrar aqui para vocês o exemplo. Aqui, ó, passei demais. Peraí, vamos voltar um. O que eu falei para vocês? Primeiro, eu tenho um declive. É muito pouco, por isso que a gente não percebe. Também isso não faz que favoreça a bola correr. Mas tem um caimento do centro para o fundo do campo, de 0,5. É pouquinho, gente, mas faz uma diferença. E dos centros para as laterais, de 0,3. E debaixo disso aqui, ó, tem toda uma estrutura de dreno que faz o quê? Coletar essa água da chuva. E como que isso é feito, Ana? Nessa figurinha aqui, ó. Eles fazem, tá? Primeiramente a grama, lógico, tem que jogar futebol na grama. A terra, lógico, a grama tem que ser plantada em algum lugar, né? Não é uma grama, vamos dizer assim, sintética. Debaixo disso, pessoal, dessa terra, tem o quê? Uma areia. E debaixo da areia, uma manta drenante, tipo uma peneira bem entrelaçadinha. E ainda nós temos uma brita e os canos perfurados que captam essa água e levam essa água para algum lugar. Olha a estrutura de um campo de futebol. Isso é drenagem. Ele não tem estrutura da irrigação, porém ele também tem estrutura de drenagem. E é uma engenhoca, tá, pessoal? O campo de futebol, ele não é, você olha nele ali por cima, não é só terra, tá? Não é só grama, é em camadas. Então, eu tenho a grama, camada de terra, camada de areia. Tem bastante engenhocas aí. Ana, mas você é louca, eu vou ter que fazer isso na minha área toda, eu vou ter que plantar. Como é que eu vou plantar? Tá, gente, calma. Isso são só ideias, tá? Em campo, a gente faz parecido. Mas eu coloquei o campo de futebol para vocês entenderem. Ele é feito em todo o campo de futebol. Então, todo que rola muito dinheiro.
Na agricultura, nós fazemos coisas semelhantes. E eu vou mostrar o exemplo para vocês. De acordo com os tipos da drenagem, tá? A gente vai chegar nesse tipo de drenagem aí. Ah, isso. Eu conseguiria plantar por cima de uma grama? Olha, é uma competição. A grama é uma gramínea, né? E é uma competição. Se você jogar outra semente, ele vai germinar, mas vai competir com a grama. Querendo ou não, no campo de futebol, a grama é a agricultura predominante. Estudo é tudo mesmo. Pois é, você nunca mais vai olhar o Maracanã com os mesmos olhos, coleguinha. Pois é. Ninguém imagina, né? Dá para tirar onda com os amigos, viu? Dá para tirar onda. Tipos de drenagem. Vamos lá aprender um pouquinho aí, né? Nem tudo é aquele campo de futebol, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente tem a drenagem superficial. Foi a que eu mostrei para vocês, que a gente faz pequenos declives. Ana de Deus, como é que eu vou fazer isso numa área aí de hectares, hectares, hectares? Calma, nem tudo está perdido. A gente pode sim, vocês estão fazendo topografia agora e mecânica agrícola. Olha, tanto que encaixa as disciplinas. Topografia, você vê o nível, o desnível do solo. Dá para fazer uma drenagem com a topografia. Sem problema nenhum. Vocês podem, tá? Dentro das curvas de níveis lá, dos acordos, para não fazer besteira. Mecânica agrícola, você sabe qual maquinário usar. E a irrigação, vocês entendem que dependendo do declive que vocês fizer na área, vai acontecer o quê? Uma drenagem do seu solo. Então, acaba que todas as disciplinas estão se embaralhando agora nessa reta. Né? 3 disciplinas para resolver um problema, vamos dizer assim. Então, essa drenagem superficial escoa as águas que se acumulam na superfície do terreno, que não são infiltradas. Qual que é a causa desse acúmulo? Né? A causa disso aí, do excesso de água? Excesso de chuva ou excesso de irrigação. Se for excesso de irrigação, pessoal, às vezes o meu projeto está errado. Fui lá, fiz sua análise de solo e por algum motivo eu errei. Não, meu projeto está correto, mas está acumulando água. Então, o problema é do solo. Quando isso acontece, eu tenho algumas opções que eu posso fazer. Primeiro, regularização do terreno, topografia pura. Eu posso contratar, né, um pessoal que mexe com esse, fazer a topografia do meu terreno, criar um declive baixo, mas que resolva. Abertura de valas é o que nós vamos ver e é o mais comum de se fazer. Aí vocês vão falar assim, essa mulher é louca, eu vou rasgar meu solo e vai resolver meu problema? Vai! Por incrível que pareça, vai. Limpeza e alagamento ou aprofundamento das linhas d'água. Como assim, Ana? Não sei se vocês já perceberam, em algumas áreas que chove muito, cria pequenas linhas d'água, pequenos regos, que na época da chuva, eles apresentam quase igual nascentes, mas fica aquele reguinho da água lá. Porém, minha área toda está alagada, mas naquele localzinho ali que passa aquele reguinho é mais profundo. Eu posso alargar esse local? Sim, pode. Eu posso fazer um alargamento. Lógico, gente, tem que ter uma consciência. Não é fazer um rasgo estrondoso. Mas sim, você pode fazer um rasgo ali, aumentar esse rasgo, e no que você aumentar esse rasgo, essa água vai fluir mais ali, causando uma drenagem do seu solo. Aqui eu trago aqui uma figurinha, né? Esses drenos abertos. Os drenos, pessoal, nada mais é que um rasgo mais profundo no solo. E a água acaba que ela se canaliza nesses drenos e seca a área desejável. É muito simples. É muito simples mesmo. E nós temos a drenagem subterrânea. A função dessa drenagem, pessoal, é retirar o excesso da água do interior do solo, ou seja, baixar o meu lençol freático, de maneira que a raiz da minha planta não venha sofrer danos, tá?
Geralmente, isso é feito por drenos fechados. Muito parecido àquele do campo de futebol, tá? Ele é revestido com materiais porosos, sintéticos e pode ser abundante ou não na região. Eu vou mostrar para vocês que não precisa fazer em toda a área. Lógico que não, né? Imagina quantos milhões que não ia gastar. Mas se fazendo em pequenos locais, você já direciona a água para esses drenos e acaba com o seu problema de alagamento. É tão sério esse negócio, pessoal, de alagamento, que parece assim que um rasgo não vai fazer efeito. Eu não sei quem mora ou não aqui em Rio Verde. Antes da construção da Avenida Paulo Roberto, o Campestre alagou várias vezes, inclusive alagou as piscinas, o estacionamento, uma vez subiu tanta água que invadiu alguns carros, não acho que deu muito forte. Com a abertura da Avenida Paulo Roberto, eles limparam aquele córrego mesmo e canalizaram água para ali. Nunca mais o Campestre alagou. Nunca mais nenhuma chuva conseguiu alagar certas determinadas áreas da cidade. E foi só um rasgo. De fora a fora, lógico, foi de fora a fora na cidade. Mas resolveu um belo de um problema. Então, resolve, pessoal. A gente acha que não, mas resolve. Aí vocês me perguntando que tipos de dreno existe. Nós temos 2 tipos de drenos, os abertos e os cobertos. Tá? É só esses 2. Qual que é a diferença deles? Primeiramente, o aberto, pessoal, ele custa pouco. Você só tem que fazer um rasgo, só abrir. E os drenos cobertos, qual que é a vantagem dele? Primeiro, pouca manutenção. E não reduz a área de plantio, né? Não reduz nada a área de plantio. Sim, pode canalizar esse dreno para um lugar que, vou dizer assim, canaliza esse dreno para um local que você pode fazer de reservatório. Ou até mesmo você fecha a entrada e a saída desses drenos, acumula água ali e depois você utiliza para irrigação, sem problema nenhum. Dá sim. Os drenos cobertos, pessoal, eles não reduzem a área de plantio, porque os abertos, aonde você rasgar esse dreno, você não vai poder plantar, é um rasgo, né? Você perdeu área. A desvantagem do dreno aberto, primeiro, constante mão de obra. Lógico, gente, é um dreno, é terra, ele desmorona, ele cresce plantas daninhas, tudo isso. Sim, bacia d'água na fazenda, isso mesmo. Diminui a área de plantio e dificulta a mecanização. Se você não calcular, pessoal, onde serão seus rasgos, e dependendo da cultura que você tem, vai te dar, sim, dor de cabeça. A bica d'água na fazenda, sim, tá corretíssimo. O bacia, eu achei que você falou que ia acumular, assim, num lugar redondo. Sim, mas bica também, tá certinho? Se for uma água limpa, né? Pelo amor de Nossa Senhora. Dificulta a mecanização. Igual eu falei, se você não raciocinar para fazer esses rasgos, se não fizer ele de forma correta, pode ser que atrapalhe muito sua mecanização, tá? E a desvantagem do coberto é um custo mais alto, lógico, né, gente? A gente vai gastar com vários equipamentos, várias mangueiras, vários tudo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas vamos lá, olha que gracinha esse aqui, ó. É numa plantação de coco. Fez o rasgo. Olha que gracinha. Olha a água aqui sendo passando. Não sei se vocês estão enxergando, né? Mas a água passando aí. Lógico, na época da chuva é mais água. Mas só para vocês terem noção como é que fica. Continuando o assunto. Já falei, né? Que agora eu estou especificando só para a drenagem subsuperficial. Aqui é debaixo da terra, vamos falar assim, é controlar o nível do lençol freático.
tá? De modo que a gente não atrapalhe a raiz dessa planta para crescer. A gente implanta uma rede de drenagem para rebaixar esse lençol freático num tempo pré-estabelecido. Ana, então se amanhã ou depois eu for plantar uma cultura que exige mais água, tem como? Tem, gente. Tem como voltar ao que era. Porque eu vou fazer uma coisa pensada. Eu não vou fazer uma coisa para estragar uma área. Então, fazendo essa drenagem bem feita, eu consigo depois, eu quero mais água na minha área. Tranquilo. É só tirar o sistema de drenagem. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Eu acho que eu passei 3 demais. Não, tá certo. Então, pessoal, a drenagem superficial subterrânea tem componentes de uma rede de drenagem subterrânea, o próprio nome diz. E nessa rede eu tenho os drenos primários ou laterais, os drenos coletores e o dreno principal. Então, quando eu for trabalhar na minha área, eu decidi que eu quero uma drenagem subterrânea. Eu vou ter que saber que eu tenho que fazer 3 tipos de dreno. Tá? Eu tenho que conhecer meus drenos, eu não posso sair fazendo essas coisas de qualquer jeito. E como são esses drenos, Ana? Vocês podem perguntar para mim. O que acontece? Drenos laterais têm a finalidade de controlar a profundidade do lençol freático ou absorver o excesso de água da superfície do solo. Os drenos coletores têm a finalidade de receber a água dos drenos laterais e levar ao dreno principal. O que isso significa, pessoal? Vamos lá. Eu vou ter um dreno que vai captar uma quantidade maior de água, que são esses drenos laterais. Em um determinado momento, eu vou jogar essa água que vem dos drenos laterais para um dreno coletor. Tá? Esse dreno, ele suporta receber água de todos os drenos laterais. E ele vai levar até um dreno principal. E vai conduzir a saída dessa água, né? Aonde eu vou levar essa água? Porque se vocês raciocinarem, vocês vão tirar a água da área. Vocês vão levar essa água para onde? Em algum momento, vocês têm que dar um destino para essa água. Né? Não é só rasgar o dreno ali e você vai ter essa água aonde? Certo? Não é só rasgar o dreno. Então, tudo isso tem que ser raciocinado. Eu estou tirando minha água e eu vou conduzi-la ela até um dreno principal e nesse dreno principal eu vou dar um fim nessa água, tá? Os drenos primários, pessoal, eles são paralelos. Então, são aquelas linhas retas, uma do lado da outra, num determinado espaçamento. Então eu determinei que a cada 500 metros eu vou furar um dreno. Então, eu furo um dreno aqui reto de fora a fora da minha área, dou 500 metros, furo outro. Aí eu tenho os drenos coletores. Eles têm que receber a água desses drenos primários. Então, vem aqueles drenos paralelos, eu conduzo a água até um dreno coletor. Essa água chegou ali. Toda a água de todos os drenos primários estão chegando ali. E esse dreno coletor vai me levar essa água para um dreno principal e transportar para fora da minha área de drenagem. Tá? Então, pode chegar até num rio, pode chegar até numa represa, pode chegar até num lugar que eu quero armazenar essa água. Não sei, mas eu sei que essa água tem que chegar em algum lugar. Tem que raciocinar assim. Falando ainda dos tipos de dreno, eu já falei dos canais abertos. Mostrei uma figurinha que é só rasgar ali, né? Aquele canal. Deixa eu ver se alguém perguntou, não. Rasgar aqueles canais. E eu tenho os drenos cobertos. Os drenos cobertos, pessoal, eu vou ter que usar uma tubulação plástica ou manilhas de cerâmicas e de concreto, ou até mesmo bambu. Nossa, eu tenho um bambu sobrando na minha área. Gente, vocês podem usar ele como tubo. Nada vai te impedir disso. Economiza dinheiro, certo? Isso para mim é excelente.
Bom, na minha opinião, isso é excelente, né? Bom, falando dos drenos cobertos, mais algumas vantagens, né? Só para vocês não esquecerem, porque eu posso perguntar na prova quais as vantagens dos drenos cobertos. Melhor aproveitamento da área útil. Lógico, eu não vou ter desperdício de área. Não apresenta restrições às passagens das máquinas agrícolas. Também. E requer menor número de manutenção. Vamos colocar que eu tenho pouca mão de obra. Você vai fazer manutenção na mão? Só você na enxada? Lógico, se for uma agricultura familiar, se for uma agricultura de subsistência, né? Ou uma agricultura assim, que muitas pessoas trabalham naquela mesma área, uma cooperativa, aí tudo bem. Dá para mim manter meu dreno lá arrumadinho, porque eu tenho muita mão de obra. Não, Ana, eu trabalho num pomar e tá faltando mão de obra. Opa, peraí. Compensa eu ter um canal aberto? Às vezes compensa eu gastar um pouco mais e ter um canal, um dreno coberto do que um aberto, viu? Devido a isso. Olha que graça. Oi, pode apertar. Sobre essa drenagem com os tubos plásticos. Deixa nesse slide aí, para mim, por favor. Igual no caso, eu tenho uma área, ela vai medir mais ou menos mais de 500 metros. Vamos supor que ela... E o nível dela não é o nível onde a água, ela suponhamos assim, que ela começa no início lá e vai descendo no meu solo. Ela fica com a água, ela fica ali no solo aclopronada, sabe? Ah, aí tá. Ela causa um acúmulo bem na superfície ali. Isso. Aí eu vou fazer uma encanação, aí eu vou fazer uma drenagem com os tubos. Nesse caso, eles são feitos de qual forma? Porque se ela tem um pouco de nível, eu posso fazer quase no finalzinho, porque ela vai vir e entra na tubulação, né? No começo do canto. Porque como que é feito num solo que não há um nível desse estilo, igual eu te expliquei. Porque no caso, ele não pode ser perfurado, porque ele vai entupir, né? Ele enche, vai encher de terra, essas coisas. Então, se fosse aberto, até poderia ser no início do solo, que aí ele vai ser do começo ao fim, né? Isso. Agora, os tubos plásticos já tem essa diferença. Você sabe? Sei, eu vou mostrar mais para frente. Eu ia mostrar esses slides. O que acontece? Não sei se esses slides que eu vou mostrar e explicar mais para frente vai sanar essa dúvida sua. Mas aí, o que acontece? Eles não vão entupir, porque tem um filtro. Eu vou mostrar a telinha que põe. Então, você não vai cavar muito, sabe? Vai ser assim, tem um maquinário que faz, mas se você não tiver, você abre as pequenas valas naquele local que você quer drenar, tem a estrutura do tubo, do filtro, você cobre novamente com a terra, essa água é filtrada, cai no cano e vai embora. Professora? Qual a pressão desses canos, no caso aí, você está falando desses tubos? Tem uma pressão ou não? Que eles aguentam? Pois é, tem. Tanto é que eles têm que ser perfurados mais embaixo, porque vai passar maquinária agrícola, né? Então não pode ser muito superficial. Então eles ficam um pouco mais abaixo da terra e vai depender do material que você comprar, porque nós temos de cerâmica, nós temos de plástico maleável, depende. Depende da finalidade. Aí depende também da quantidade de água que você quer drenar. Se for uma maior quantidade, eu aconselho... E do bolso também, né? Tem isso também, tem a questão financeira. Tem de bambu, igual eu estava explicando. Tem um bambuzal ali, eu tenho tempo, vou pegar bambu. Eu faço. Dá para fazer. Então, assim, depende, gente. Depende financeiro, depende de tanta coisa. Tudo depende. Se você tiver muito dinheiro, tem até um maquinário que coloca essa tubulação para você. Eu tenho figurinhas aí, vocês vão ver. São máquinas que a gente fala que é de outro mundo, mas também tem como fazer.
É igual esse maquinário aqui, ó, maior, trapezial aí, que tá aqui, ó, no trapézio, né? Você pode ver que a pá já tem o formato de como tem que ficar o dreno. Ele já faz o formato trapezial. Ah, vou alugar uma máquina dessa, excelente. Ah, eu não tenho condição de alugar uma máquina dessa. Então eu faço igual o coleguinha aqui do lado, ó, na enxada. Entendeu? Uai. Tô brincando. É verdade. Depende da minha situação. É como não é molezinha? É moleza. É igual eu falo, a gente vive conforme a gente pode. Nesse caso aqui, ó, eu vou na enxada. Bom que eu já malhei braço e perna. Não preciso. Mas aí, o que acontece? Ó, esses são os canais abertos. Eu vou chegar até os canais fechados. Vocês vão ver. Aqui, um exemplo de canal aberto, né? Vai depender de alguns fatores. A estabilidade do solo. Lógico, um solo arenoso, eu tenho que tomar cuidado de como eu vou fazer essa escavação. Por quê? Se for um solo arenoso, essa escavação vai causar desmoronamento. Vai ser pior. Se eu tenho um solo argiloso, eu posso fazer ele mais aberto ou mais fechado, depende, igual eu estou falando, qual que é a estrutura do meu solo. Tem maquinários para isso ou é na enxadona mesmo, viu, gente? Canais estreitos, né, os solos mais estáveis permite que se abra canais mais estreitos, ou seja, solos argilosos. Solos arenosos, eu tenho que fazer um canal mais aberto para que ele não desmorone, porque senão toda chuva que der eu tenho que ir lá abrir meu canal. É complicado, meu dreninho lá. Características, né? De preferência de forma trapezoidal, que parece um trapézio ali, ele tem esse formato aqui, que é retinho, tem as laterais. Sem revestimento, é só cavado mesmo, não tem que ficar revestindo nada não, não tem nem que... Tem gente que fala assim, eu posso cimentar? Não, né, cabeção? Se você cimentar, a água não vai entrar ali. Não resolve. Atua em conjunto a drenar superficial, permite expansão fácil. Por quê? Começou a acumular água de novo. Eu venho olhando onde desmoronou meu dreno, né? Permite, foi igual eu falei, expansão fácil, você corrige ali rápido, tem menor custo de implementação. Pessoal, deixa eu atender uma ligação aqui, só um minutinho. Oi, amor, tô na aula. 8h30, amor. Não, deixa eu falar 8h30. Continuando, né, pessoal? Tem menor custo de implementação. Canais abertos. Manutenção é trabalhosa, porque desbarranca, ocasiona perda de área cultivável, trânsito de máquinas é dificultado. Questão de prova, viu? Por isso que eu estou repetindo tanto esses slides com os erros. Olha que bonitinho. Nós temos 2 drenos aqui, ó. Um que tá lindo e maravilhoso, que é da foto de baixo. O bichinho tá tendo o mesmo espaçamento. E olha, tanto que esse pessoal foi cuidadoso, que na lateral plantou uma gramínea, para que esse não desbarranque. O outro tá mal mesmo cuidado, né? Mas tá funcionando, tá fazendo o que tem que ser feito, que é drenar a água. Então tem um exemplo lindo e maravilhoso, para não desbarrancar, eles plantaram até uma gramínea, ficou chique. O outro, né, tá desbarrancando, tudo mais aqui, mas também tá resolvendo o problema. Aí vem a questão que vocês me perguntaram, do encanamento, né? Drenos tubulares e plásticos. Alguns exemplos. Esse cano aí amarelo, que é um cano inteiriço. Nós temos o cinza, não sei se vocês estão percebendo aí, alguns pequenos furos. É para a água infiltrar por onde essa mangueira passar. Fora lá no comecinho, que vai ter, né, uma absorção maior de água, durante o terreno, essa água pode ir infiltrando nessa tubulação. Muito simples, mas que resolve. Mais exemplos de tubos plásticos. Então, nós também temos eles de vários diâmetros.
Depende da minha necessidade. Se é uma área onde o lençol freático é muito raso e muita água, eu tenho que usar uma tubulação maior. Se eu tenho uma área que eu preciso colocar uma tubulação, mas não necessita de tanta drenagem, essa tubulação azulzinha aí já me resolve. Qual que é o problema, pessoal, desse tipo de drenos plástico? Primeiro, custo da aquisição é elevado, e é mesmo. Custa dinheiro, é caro, tá? Vida útil longa já é uma vantagem, né? Eu já não vejo isso como um problema, eu já vejo como uma solução. Instalação rápida quando mecanizada, tá? Se ela é mecanizada, você faz rapidão. Agora, você imagina, não é mecanizado, tem que rasgar no braço, vai demorar. São tubos flexíveis e com corrugações. O que é as corrugações? Aqueles furinhos, né? Tem pequenos orifícios ali e drenam e tentam direcionar a água para aquele local. Perfurações pequenas em grande número. Qual que é o interesse dessa tubulação ter pequenas perfurações? Quanto menor a perfuração, por quê? E em grande número. Gente, para mim não perder terra. Imagina comigo, se eu tenho grandes perfurações, eu começo a ter o quê? Perda de terra, né? Perda de solo. Vem uma chuva, infiltra a água, leva meu solo para tubulação. Por isso que as perfurações têm que ser minúsculas, minúsculas, minúsculas. Eu quero retirar a água, eu não quero retirar solo. Tem isso também. Necessitam de envoltório sintético. Esse envoltório sintético a gente vai ver, pessoal, ou granular. É conhecido como filtro. Tá? E nós vamos aprender quais são esses tipos de filtro. Então, esse envoltório sintético ou granular são filtros. E quais são os diâmetros comerciais? De 50 a 200 milímetros. Então, nós temos vários diâmetros de tubos de acordo com o seu financeiro e com o que você precisa, tá? Aqui um exemplo, ó. Os tubos. Eu venho, aqui é minha área, né, meu solo. Eu venho com essa tubulação aqui que direciona a água. Então a água entra aqui, né, tem pequenos orifícios e eu coloco essa água onde eu quero. Tem que ser uma profundidade bacana, para quê? Para que essa água tem que ser uma profundidade bacana para que o maquinário agrícola não cause estragos. Então, se você for para pensar, vou fazer isso na mão, cara, vai dar um trabalho, né? Raciocina. Vocês têm plantio de cana, raiz é profunda, plantio de milho, raiz profunda, plantio de sorgo, plantio de alguma... Vamos lá, de braquiária. Gente, vocês podem pôr essa bendita tubulação bem fundo. Então, por isso que muitas das vezes se faz com maquinário. Aí vem a questão do filtro, né? Que eu falei para vocês. O filtro é um material que se coloca em volta desse dreno e tem a função de melhorar a permeabilidade ao redor do dreno e dificultar a entrada de solo. Um grande exemplo é o cascalho ou a brita, né? Tem que ser um pouco maior que os pequenos orifícios. Então, o que acontece, pessoal? Eu cavo esse buraco, coloco brita, passo o meu encanamento, jogo brita novamente, o cascalho, né, o pedregulho que eu tiver ali por cima e jogo o solo. Por que vem a brita? A brita ela vai funcionar como um filtro, ela não vai permitir a passagem do solo
somente da água para dentro dessa tubulação. Por isso que nós temos que ter um filtro. Tá? É o mesmo princípio da bomba lá. Por que eu tenho um filtro na bomba? Para não passar matéria orgânica, para não passar solo, para não entupir minha bomba. A mesma coisa aqui, para não entupir o meu dreno. Temos telinhas sintéticas, tá? Que parece um tecido, que eu também posso colocar tanto embaixo quanto em cima do meu solo. Mas o mais utilizado sempre vai ser a brita, o cascalho, um pedregulho. Vocês entenderam por que tem que ter isso aí? Se eu perguntar na prova, vocês vão saber? Vão. Tem certeza disso. Aí um exemplo. O que acontece aqui, ó? Meu solo, aqui é uma manta sintética, a brita. A água entra e sai. Aonde eu quero que ela saia. E tem as máquinas de instalação. Olha que bonitinho. O maquinário para instalação. Ele vem rasgando e já colocando minha tubulação aqui. E por que é um trator de esteira e não é um trator pneumático? Alguém sabe? Alguém tem ideia por que se utiliza um trator de esteira? Para obter mais área alagada. Área alagada, tá. Por quê? Alguém ia falando aí. Para manter mais aderência ao solo. O Howard também colocou aqui, porque a área é alagada, para evitar compactação. O trator de esteira, pessoal, ele tem uma distribuição do peso do trator, não fica aquele peso concentrado. Entendeu? Aí o que acontece? Não causa compactação. Se eu entro com um trator convencional, o peso ele fica muito concentrado em 2 pontos. Então, onde esse trator passar, vai compactar. O de esteira não, ele distribui o peso. São tratores ideais para áreas com essa característica de alagamento ou quando eu quero causar uma menor compactação. Porque quando vocês começam a estudar, o pessoal fala assim que onde é pastejo, tem muita compactação. Porque o boi é pesado. E ele fica em cima de quê? De 4 casquinhos. Né? De 4 pezinhos ali. Imagina o peso nesse solo. É 500 quilos distribuído num espacinho. Né? Então, se a gente for raciocinar, por isso que há tanta compactação em pastagem. E o trator de esteira ele vem justamente para isso. Nós estamos falando de área alagada. Se entra um trator convencional, corre risco até de atolar aí. Ah, isso não existe. Existe. Tá? Então, são tratores especiais de esteira e vem já furando e colocando essa tubulação. Essa tubulação é aquela branca, de plástico e tudo mais. Então, eu preciso dessa tubulação e de uma brita. Essa tubulação cor de rosinha aqui, pessoal, ela já vem com filtro. Ela vem com um paninho sintético que permite que essa água infiltre, mas que não entope os poros. Então, depende do seu setor, da sua situação financeira, para decidir o tipo de tubulação que vocês querem. Aí, pessoal... Professora? Pode perguntar. Lá na Comigo, nós temos uma máquina dessa de, vou dizer, de introduzir no solo, sabe? Só que ela é menor, não é gigante, extremamente, ultra mega master blaster igual essa aí. Só que ela consegue até mangueira de 1,5 polegadas. Nossa! Ela é acoplada na traseira do trator, um trator bem forte e pesado. Aí ele introduz uma haste de até 40 centímetros no solo, e ele vai andando, e o colega lá vai automaticamente rodando a roda, né? Certo. E a mangueira vai sendo introduzida. Aí chega num ponto que tem que cortar, largar um pedaço da mangueira para fora, coloca o bolo de mangueira de novo, faz a emenda e continua a mesma coisa. E ela vai embora. E é engraçado, né? Porque, assim, a gente não imagina que tem isso tão perto de nós. A gente não usa muito isso aqui na região, né? Assim, são poucas áreas.
mas necessita sim ter. E é igual você falou, eles fazem tanto que eles têm uma máquina própria deles, nem aluga. É questão de poder. É poder. Aí, pessoal, a gente sempre se pergunta assim, primeiro que para a gente fazer essa drenagem, entre aspas, tem que ter um projeto. Primeira coisa, experiência do local. Se você está começando agora, pegue informações dessa área, tá? Então, você tem que ter experiência local, saber sobre o alagamento dessa área. Segundo fator, observar o lençol freático. Na época da seca, esse lençol freático chega até onde? Na época da chuva, quanto mais chega? Não sei. E fazer uma análise de solo. Uma análise de solo de quê? Quantidade de areia, quantidade de matéria orgânica influencia, quantidade de compactação. Então, tem que saber tudo desse solo. Quanto que ele retém de água. Então, eu faço uma análise de solo para mim ler a identidade desse solo, tá? Então, isso aí é o primeiro passo. Não é chegar e metendo lá e rasgando, não, gente. Aí eu tenho que identificar o meu problema. Por que eu tenho que identificar meu problema? Primeiro que ele pode ser topográfico. Basta eu nivelar essa área e resolvo o meu problema. Não, Ana, não é topográfico. É pedológico. O que é isso? Eu tenho um solo pouco permeável ou impermeável. Então, meu problema é com solo. Tá ok? Ou meu problema é hidrológico, é com lençol freático. Por isso que você tem que saber identificar o problema. É fazer uma análise, é uma leitura daquele problema. Porque se ele for hidrológico, é só com dreno que eu vou resolver. Se ele for pedológico, pode ser que com a modificação do meu manejo do solo, eu melhore isso. Aí não é nem questão de drenagem, é de manejo. Ou simplesmente topográfico. Ah, foi ali um cagão uma vez, fez umas curvas de nível, acabou acumulando solo e água numa área, em outra. Então, o que acontece? Pode ser que eu arrumando isso topograficamente, ele resolva, tranquilo, né? Ih, eu passei demais, peraí. E elaboração do projeto. Então, eu vou levantar todos os meus dados, né? E aí eu vou decidir o melhor trabalho a se fazer. Eu posso fazer drenos menores, tá? Com pequenos trabalhos, com a reta escavadeira menor, ou até mesmo manual. E eu posso ter drenos de grandes dimensões, tá? Depende de tudo. Para mim fazer um dreno, pessoal, de grandes dimensões, eu tenho que fazer um bom trabalho topográfico, senão eu faço cagada nessa área, senão eu só faço tragédia. Eu tenho drenos abertos, a manutenção é difícil, né? Eu tenho paredes aí cobertas com vegetação de porte rasteiro, para evitar, foi aquela figurinha linda que eu mostrei para vocês, que está tudo plantadinho em volta. Eu tenho que fazer a limpeza da vegetação toda vez, tá? Principalmente na época que vai chover. Olha aqui um exemplo, uma área no meio tá alagado. Isso aqui é prejuízo, gente. Aqui precisa de uma drenagem. Outra fotinha do dreno mal conservado. O dreno aqui está ficando tão mal conservado que a gente está acumulando água aqui na lateral. Eu tenho que fazer uma limpeza desse dreno e uma reabertura dele. E o que vocês percebem só de olhar para esse dreno aqui? Característica do solo. Ele, primeiramente, aparentemente é um solo arenoso e um solo com característica de gleissolo, características de solos alagados. Só para ver a foto dá para ver que esse solo aqui ele não tem tanto nutriente. Já começa aí. Sim,
É um solo fácil de ter erosão, isso aí é verdade. É um solo extremamente arenoso e tem característica de ser um gleissolo, um solo esbranquiçado, um solo que já perdeu muito nutriente, um solo que não tem matéria orgânica nenhuma. Então, além do trabalho de drenagem, eu preciso fazer um trabalho de recuperação dessa área. Não é fácil, mas eu consigo tornar essa área agricultável e perfeita para utilizar. É só vocês terem um pouquinho de paciência, vocês conseguem isso. Aqui um exemplo de como fica o solo, tá? Com o dreno subterrâneo. Então, aqui é meu solo. Aqui eu tenho brita, né, o tubinho, a brita, a areia, nesse caso aqui ele cobriu com areia, e por final eu fiz o quê? Cobri novamente com solo e vou plantar. É assim que fica o corte transversal dessa área, tá? Só para vocês terem uma ideia. Aqui é um big, né, um big dreno, sai na água, outra aqui menorzinho, e sai água assim mesmo, tá, pessoal? Aqui vocês percebem o que é a brita, a manta, nesse caso que ele colocou uma manta, e brita, para evitar que o solo entope os buraquinhos que tem no cano. E por último, eu deixo 7 perguntinhas para vocês fazerem e me entregar na próxima aula, tá bom? Vocês mandam para mim no privado para mim pontuar vocês. Combinados? Ok, alright? Ninguém respondeu, então é porque tá tudo combinado. E minha aula de hoje era isso, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Já vou te fazer uma pergunta. Pergunte. Aquele negócio, você falou do bambu aí. Ah. Você sabe o quantas... A do bambu, eu fiquei curioso, sabe por quê? Como que vai ser? Você faz um dreno, raso, joga lá debaixo da terra e põe a terra por cima? É bem rústico. Não, eu ouvi falar isso aí. Eu já vi falar nisso aí. Eu fiquei pensando que era... Eu não fiquei pensando que era mito. Quem falou pra mim foi um engenheiro agrônomo. Falou pra mim, não, eu vou drenar aquele buraco ali, vou plantar soja ano que vem nele. Eu falei, sim. O que você vai pôr lá? Quando eu vou pôr um amor de bambu lá dentro quase. Mostrou que ia para onde ia passar o dreno e ia pôr amor de bambu. Falou, então põe amor de bambu, não é pouco nesse lugar não, moço. Não, ele ia plantar uma moita de bambu? Não. Abrir um buraco e pôr os bambu colocar lá dentro. Bambu, isso mesmo, que eles drenam a lado que a água tem que correr, né? Um nível mais baixo do solo. E funciona, viu? Eu falei, quantas noites de bambu você vai gastar? Você só põe uma telinha na boca desses bambus para não encher de terra e joga eles lá e drena, viu? Drena perfeito. Ele não tava brincando, ele tava falando sério. Não, eu não brinquei com ele. Quantas noites de bambu você vai gastar aí para chegar lá embaixo? 1 quilômetro para baixo, do lado da represa. Gasta. Mas bambu dura a vida inteira, meu filho. Bambu dura, ó. Pode se não fazer. Nascer, né? Pois é, aí que tá. Você tem que ter um cuidado dele já tá morto mesmo. Porque se ele germinar ali, meu filho de Deus, acabou sua vida. Aí você vai ter um plantio de bambu mesmo. Apesar que a gente fica brincando, mas com essas novas leis aí dos canudo biodegradável, não sei o quê, o bambu... Saiu uma revista da Inovagre, uma edição só sobre bambu, de publicação. Tá virando moda. E aí o CNPq, que é o grupo de pesquisa, a FAPEG e a Embrapa, tá incentivando estudos com bambu. Tanto de plantio, bambu é renda, verdade, Natal. A gente ri, mas se você parar para pensar... Bambu vai para construir o papel, para fazer o papel também, né, professor? Papel também. Então, sim, se você parar para pensar, a gente brinca com bambu,
Mas eu falo que vai ser uma cultura também que vem para inovar, principalmente a agricultura familiar. Porque ninguém dá moral, mas a desgrama do bambu tá na moda. Tá na Mas ela moda. vai ter que ser geneticamente modificada, porque depende da mão de bambu, é 5 anos para ela formar. Pois é, mas nós temos várias 5 anos espécies. para lá. De 5 anos para lá, depende 5 do anos para bambu. lá, mas aí o que acontece? Nós temos várias espécies, não tem só essa brasileira, tem uma chinesa que os pandinha gosta de comer, que ela é fininha, dá para fazer canudo, tem a questão artesanal, e assim, vem a melhoramento genético, tem muita gente mexendo com pesquisa de adubação para o desenvolvimento mais rápido, tem trem demais, gente, vocês não têm noção, Tem muita coisa aí nessa área. E a gente fica brincando, mas é verdade. A gente brinca, mas tem futuro, sim, a história do bambu. Tá? Pessoal, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Tá todo mundo tranquilo? Então, vou deixar vocês descansar para a próxima aula. E até semana que vem. Deixa o presente aí, tá? Que eu vou fazer a chamada. Eucalipto também demora. Se render igual eucalipto, nós vai ter muita lavoura de bambu por aí, viu? Muita. Então, pessoal, bom descanso para vocês. Até semana que vem. Não esquece a tarefinha, tá? Pelo amor de qualquer coisa.